Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e muito importante essa luta que vocês estão empreendendo. Eu queria agradecer especialmente ao Fábio e à Fabíola pelo convite. Eu vou explicar um pouco o que o Fábio me encomendou para hoje e por isso que eu estou no final, que eu vou falar menos de números, menos de impactos e mais de projeto urbanístico, ambiental, vou falar de projeto. Eu vou pedir para ficar aqui porque eu não trouxe meu óculos. Então, eu queria olhar aqui e falar com vocês. Então, é isso. A gente, Nova Raposa, não, de jeito nenhum, e em busca de soluções urbanísticas, sociais, ambientais e economicamente mais sustentáveis. Eu trouxe isso aqui, que saiu na mídia, né, o tempo inteiro, todo mundo já conhece, mas são as dúvidas e as dívidas que o poder público tem com esses territórios. Eu estou mostrando para vocês um pouco das questões e desafios territoriais que se apresentam nesses projetos de infraestrutura dessa natureza, dessa escala. Então, vamos tentar trocar o... olhar quais são as oportunidades presentes e futuras que não podem ser negligenciadas. Então, vocês veem nessa figura à esquerda como se deu a visão setorial, a visão carrocêntrica no século XX, na cidade industrial do século XX, isso é Los Angeles, e as transições que começam a aparecer com um tratamento multidisciplinar no século XXI. Essa é uma provocação do meu mentor, uma pessoa que ajudou muito a gente a construir o curso de pós-graduação Mobilidade e Cidade Contemporânea, que é o engenheiro Manuel Herce, engenheiro de caminhos e pontes da Politécnica de Barcelona, mas ele é madrilenho, e ele coloca isso aqui: é possível concentrar em poucos eixos o comportamento de um sistema reticular complexo? Acho que não, né? Vocês viram aqui todo mundo estourando, esse sistema se estourando, causando uma série de problemas. E aqui, como projetar o território, que é outra pergunta muito importante feita por um outro professor meu de Barcelona, que é o Joaquim Sabater Bel, que vivemos nessa... Como a gente pode definir situações fechadas, se não montar cenários para enfrentar tudo isso que está acontecendo, que já foi falado aqui, a transição energética, a necessidade crescente de suprir déficits das infraestruturas todas de saneamento ambiental, de moradia digna e transporte público. E o desafio é esse, buscar sustentabilidade. Apesar do Felipe ter mostrado uma ação muito interessante, uma intervenção no centro de Buenos Aires, isso aqui existe, né? E isso é chocante, porque também a quantidade de faixas veiculares e de segregação de partes da cidade é muito intensa. Falando do Manuel Herce, eu trago essa provocação que ele faz aos engenheiros de transporte, que é, ao invés de discutir somente modelos de demanda, que são reativos, por que não tratar os modelos de oferta? Que é onde está o projeto, que busca oferecer cobertura e tratamento, pensa na forma dessas redes de infraestrutura e como expressão, né, da mobilidade, e considera as várias camadas que o compõem, que compõem esse território. E aí eu trago o Sabater, quando ele trabalhou muito essa metodologia de entender o território por camadas, e o que eu chamo de pensamento integrado, né, que faz uma análise propositiva, mas conhecendo sempre as singularidades e as preexistências do território, visando conceber os planos e projetos nas diferentes escalas. E quais são essas? A gente trabalha essas três camadas prioritariamente e o que a gente chama transversal, que é a socioeconômica. Então, a gente, para projetar uma infraestrutura daquele porte da Raposo, a gente tem que analisar a matriz ambiental. Ela, que já deve ter sido falado aqui pelo Fábio, pelo Ivan. Essa matriz ela vai analisar o que era o território originalmente, o mar de morros, a hidrografia,
o relevo, etc., e vai fornecer bases para que a gente compreenda qual a riqueza daquele território. O que é que tem naquele território que a gente não pode abrir mão, que não pode mudar de jeito nenhum e que tem que ser potencializado. As redes de infraestruturas, que são suporte estrutural, né, para diferentes cenários, condições das redes de mobilidade, transporte, saneamento, etc., atenta a esse desenvolvimento urbanístico sobre o território. E as formas de uso e ocupação do solo, que permitem individualizar várias questões morfológicas, tipológicas, entendendo suas lógicas, identificando setores homogêneos, para que a gente possa trabalhar nova localização de usos, centralidades e diretrizes. E eu trago, hoje, o exemplo da Ronda de Daut, que é uma espécie de anel viário metropolitano de montanha, que depois foi completado com litoral. Barcelona está aí encaixada entre a Collserola, que é a montanha, os dois rios, Llobregat à esquerda e Besós à direita, e o mar. Então, é uma cidade confinada, né, entre acidentes geográficos e etc. O que acontecia aqui nos anos 90, vocês veem aqui, não dá para na esquerda, o grande fluxo de automóveis, de veículos que atravessavam a cidade central. Essa reta aqui, paralela ao mar, é uma das avenidas mais importantes, a Gran Via, em Barcelona, que liga toda essa região da Catalunha à França. E aí a ideia foi, que eles chamaram de Projeto Picasso, né, de construir esses anéis viários para evitar todo esse congestionamento nas áreas centrais. Aqui a gente já vê, abaixo, à esquerda, um dos resultados das primeiras construção das rondas, eles chamam rondas, esses anéis, mas também vê uma inversão, iniciativa de trabalhar a mobilidade ativa. À direita, amarelo, azul, vermelho, é o sistema de mobilidade cicloviária proposto também para lá. Eu queria destacar muito isso, porque não dá para trabalhar uma rodovia que atravessa partes totalmente diferentes de cidades, em termos de forma, de formação, de função, da mesma forma em todo o percurso, nos 43 quilômetros. Então, eu mostro aqui uma metodologia que trabalhou cada nó de articulação com as outras rodovias, cada nó de integração também com a cidade, com praças. E aqui a gente vai ver mais. Peço atenção a esse nó de La Trindade, que é uma rotatória, onde foi construído um parque muito legal, e também a Via Júlia, que eu vou mostrar aqui o exemplo. Não sei se vocês conseguem ler. E aqui, então, avançando, né, nessa quase aprender com a pedra, que também é uma coisa que eles nos ensinam em Barcelona, que é cada lugarzinho, a gente entender quais são os momentos importantes dessa rodovia, como se dão os seus enlaces transversais com a cidade ou com a região metropolitana, como é que funcionam todos os espaços livres públicos desse lugar. Então, é isso. Assim, esses pontinhos são algumas seções que eu vou mostrar para vocês. Essa ronda estava construída em 2011, eu fui lá, o Manuel S. me mostrou tudo isso. Ou seja, não é um projeto maluco, idealista, etc. É algo que pode se fazer. Então, a ideia é ter uma estrutura de relações entre sistemas regionais e locais e entre aquelas camadas que eu mostrei para vocês. A camada ambiental, infraestrutura, uso e ocupação, que elas se sobrepõem, né? Acabam quero falar de híbrido, se tornando híbridos. Diversificar ao máximo os itinerários de conexão entre esse sistema e os regionais e locais, a articulação com a cidade central e etc. E projetar sempre de modo a absorver deslocamentos entre bairro e entre centro e periferia. E aqui, assim, tudo que se fala hoje em dia já era feito lá nos anos 90, não é nem do século XXI, esse projeto, que é
principalmente o que eu coloquei aqui em vermelho, compatibilidade entre as necessidades funcionais de capacidade de tráfego e a necessidade de minimizar os impactos ambientais, resultando numa política e num projeto de integração com a paisagem urbana. Aqui eu trouxe de um dos coordenadores do curso, que na tese dele ele saiu destrinchando tudo isso, e só para mostrar que cada trecho desse se preocupa, trecho elevado de um aterro com praças laterais, com viadutos, sobre a via rebaixada, a praça de 280 metros, praça sobre... O tempo inteiro está falando aqui da construção de espaços livres públicos, em geral verdes também, e de equipamentos sociais que são evidenciados, né, nesse traçado. E a gente vai ver aqui, continuando, cada um deles... Aqui é o parque... Vocês estão vendo? Aqui, no final de tudo, é o parque que eu mencionei, o Nó da Trindade. E esses são os perfis tipo do que é essa... Não é rodovia, esse anel viário / avenida construído ali, naquele lugar. Então, eles têm, no mínimo, 4 ou 5 perfis, aqui a gente tem 4, onde a rodovia segue por baixo e a cidade consegue conectar os dois lados e os bairros pré-existentes aí numa só ação. Aqui a rodovia está em trincheira, mas a gente tem alguns equipamentos esportivos, como não dá para mostrar, o de baixo à direita, e esse mais que se repete mais continuamente, que é trabalhar as vias locais, não esquecer das vias locais jamais, onde o transporte público passa, serve, mas e deixando o fluxo através cargas, automóveis que vão para outras regiões, entrincheirados, mas com iluminação, com vegetação. Aí é mais perfis mais técnicos. Aqui eu já trago esses entrelaçamentos. Essa é uma região que tem muitos conjuntos habitacionais, que é uma região de baixa e média renda, média-baixa, mas o tratamento que é dado a tudo isso é fantástico. Então, aqui a gente vê as áreas, as lajes que comunicam os dois lados dos bairros, o entrincheiramento da rodovia, a comunicação sempre associada a espaços livres públicos, como isso aí, né, que 3 quadras poliesportivas articulando os conjuntos habitacionais que são da máxima importância, né? A gente sabe como o esporte muda a vida das pessoas. Essas lajes que se prolongam também, deixando a rodovia inteiramente aberta e criando espaços públicos. Outra forma de entrincheirar e colocar essas lajes e trabalhar também as áreas verdes, campos de futebol, como resolver em desnível a relação com esses bairros. Então, aqui, essas vias que se ligam ao bairro, como a Via Júlia, que eu vou mostrar, passam embaixo e, em cima, segue a nossa rodovia. Aqui também um outro exemplo de rotatória, outro exemplo, mas eu quero chegar... Eu trouxe esses vários exemplos porque me impressionou muito, muito mesmo, esse tipo de solução. E aqui a gente já vai ver as fotos da visita, tal, a sinalização vertical, horizontal, o peso dos automóveis que passam embaixo, as vias transversais, né, que ligam os usos lindeiros com equipamento público, mobiliário urbano, a largura das calçadas, né, que permite que estacione, e, mesmo assim, elas são extremamente largas e arborizadas, etc. Então, isso tudo aqui, eu acho, essa solução aí de praça coberta ou de quadra coberta se repete também em várias soluções. Eu estou correndo porque eu sei que está tarde, vocês estão com sono e só queria fechar essa parte. Então, são novos paradigmas de planejamento que se fez, não é que se pretende fazer.
Sempre um território de redes, sempre integrando sistemas de espaços públicos, de lazer, de contemplação e serviços públicos, uma preocupação ambiental e paisagística, a mobilidade urbana que busca ser equitativa e diversificada, dependendo das características de cada lugar desse, e a integração com os bairros informais. Aqui é a rotatória que eu falei, o Nó de la Trindade, onde foi construído esse parque. Eu já estou me confundindo. E os bairros vizinhos. Então, é importante mostrar que o transporte público está sempre presente para chegar aqui. No próprio nó, na rotatória, você tem a chegada do metrô, você tem uma relação paisagística com os bairros pré-existentes e urbanística, tem alguns níveis com atividades para crianças, com shows, céu aberto, enfim. E aqui são os bairros do entorno, que não são bairros de classe média alta, são bairros bem populares. Só uma outra parte do anel viário começou com a Vila Olímpica, em 1992, muito bem, e já previa o enterramento das vias expressas e a reconfiguração das praias, da orla, a criação de muitos espaços livres verdes. Essa é a continuação, que não existia na época da Vila Olímpica. E eu quero trazer a Via Júlia. A Via Júlia é uma intervenção paradigmática e muito falada em vários ambientes da nossa área. Vocês veem a foto à esquerda, era isso que existia, que pré-existia. Alguns desses conjuntos são da época ainda de Franco. Então, a área que foi totalmente reformulada, que foi resolvida essa pendente, essa declividade, por meio do projeto. Aqui são os vários perfis que a gente vê ao longo dessa rua, para incorporar também o metrô Passaí. E aqui as fotos mostrando ciclovia prevista em 2011. Como a ligação com as calçadas lindeiras, alguns elementos que vão trabalhando a declividade, criando espaço público. Idem. Aqui é a estação do metrô. E eu queria chamar a atenção para essas 3 fotos, porque as pessoas atravessando a rua civilizadamente, e na calçada você tem esse desenho da ciclovia juntamente com esses equipamentos. Então, essa senhora está em frente a uma ciclovia, calmamente lendo alguma coisa, e ainda sobra espaço para os usos lindeiros no térreo. Mais algumas fotos. E esse é o cara que trabalhou fortemente em tudo isso, o Manuel S. Ele publicou mais de 10 livros sobre mobilidade, aqueles 2, mobilidade e meio ambiente. As discussões dele chegavam na questão da largura, que hoje em dia se fala muito, né, da largura das faixas automotivas em relação à velocidade. Não precisa ter faixas de 3,5 metros, como nas rodovias aqui na Bandeirantes, que admite velocidade de 120 quilômetros por hora. A gente vai diminuindo essas faixas em função da velocidade. Dentro da cidade, dos 50 quilômetros, vamos reduzir, a gente pode chegar a 2,80 essas faixas, como a gente tem aqui na 9 de julho, em São Paulo, que você vai se sentindo confinado e pressionado para ir mais devagar, porque é muito estreito. Então, ele também discute toda essa questão da velocidade versus o nível de visibilidade. E tem muitas propostas para calcular a oferta, que não só a demanda, o método de grafos, que eu ainda não entendi muito bem. Pois é, então, eu chamei de contraplano da Nova Raposo, porque no ano passado, segundo semestre, a gente deu um ateliê do curso somente sobre a Nova Raposo e chamou Contraplano para os alunos da pós-graduação. O Fábio foi lá, Ivan também e outras pessoas. Então, só para resumir, os problemas, crise energética, custo dessa cidade dispersa, né, pulverizada no território, a ideia de se desconfiar muito desse urbanismo de simples controle,
de regulação, porque ele se torna obsoleto facilmente. As infraestruturas transformando as relações de proximidade pelas de conexão. Então, a distância fica mais perto, conectado. Nós estamos sempre conectados, mas as distâncias continuam grandes e os transportes e os meios de deslocamento que vão resolvendo essas coisas. O paradigma da sustentabilidade, equidade social e socioespacial e alguns caminhos que são as alternativas de energia limpa para o transporte público, como o Felipe colocou, a justiça ambiental, defender fortemente a rede de espaços livres, públicos e protegidos, as unidades de conservação, as APPs, as áreas de proteção permanente, as nascentes, que muitos falaram aqui, reivindicar a rede de equipamentos e serviços de forma isotrópica, né, igual em qualquer lugar desse território, e a mobilidade sempre igualitária. E alguém tocou aqui nas formas de gestão compartilhada, que é isso que vocês estão construindo aqui. Pode ser através dos conselhos, pode ser que são participações paritárias, sociedade civil organizada, poder público, etc. Mas que isso nunca chega na população, né? As coisas são resolvidas ali dentro, por exemplo, a outorga onerosa de direito de construir, que vai para um fundo de desenvolvimento urbano da prefeitura, cujas rubricas, tem duas rubricas importantes, 35% do valor deveria ir para moradia bem localizada e 35% para mobilidade. Só que a gente sabe o que é feito aqui na prefeitura, a mobilidade para eles é recapeamento de vias. Teve um grande programa, tempos atrás, que ainda deve estar acontecendo, de recapeamento em áreas já muito consolidadas, como Higienópolis. Aqui é só para ter um gostinho que também essas ações de diminuir o espaço do automóvel na cidade e de realizar conexões locais com os bairros e com o transporte público foi feita, essas ações foram feitas também na cidade consolidada. Essa é uma rua, a Calle Brasil, na meia encosta da cidade, e que tentou transformar o espaço que era do automóvel como os eixos representativos da cidade e do pedestre. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Marta.